Bom dia, sextou, novo dia, e eu quero viver algo novo. Melhor que começar a segunda é chegarmos até a sexta-feira, cumprindo todos os dias aquilo que devemos fazer, aquilo que nos comprometemos com nós mesmos de fazer, as nossas próprias metas. Eu quero falar algo para vocês hoje. Estava estudando essa semana e num curso, fazendo um curso, e descobri a média de livros que os brasileiros leem durante o ano, a média. E eu quero contar para vocês uma coisa. Vocês estão acima da média, muito acima da média. Sabe qual é a média? Eu quero que vocês chute aqui, coloca no chat ou abra o áudio aí. Qual é a média de livros que os brasileiros leem por fazem a leitura por ano? Pode aí, quantos? Karina, um. Vamos lá, Meio, ver quem acerta. meio. Ângela, dois. Suzana, meio. Adorei. Catiele, Foi que três. eu falei um ou nenhum. Rita, três. Sângela, dois. Algum chute mais aí que acham? Olha, a Catiele, tô sendo otimista. Três. Um, dois, três, três, um. Então, gurias, informação quente e oficial. A média de livros que os brasileiros lêem por ano é dois. Dois livros por ano. Mas nós não somos a média. É que muitos poucos leem, né? Muitos poucos estão É, dividindo. Eu não concordo com a média por causa disso, entendeu? Eles tiram aqueles que leem 50, sei lá, tem um, né? uhum. Eles lá que fazem, por aqueles que 10 que não lê nunca. Então eu acho muito injusta a média, sabe? É a média, não significa que é um, né? Algo que é para todo mundo, né? A gente sabe que tem pessoas que lê 20, 30, 10, enfim, mas a média, pegar um balanço geral, né? Para ter uma Mas isso é a noção. minoria, né, Daia? Isso é Oi? a minoria. Isso é a minoria, porque a maioria não lê nada. Isto. Então, assim, gurias, o quanto a gente tem que reforçar o clube da leitura, o quanto nós devemos, assim, convidar as pessoas, incentivar as pessoas, né? Se ela vem para o clube de leitura e lê um livro, e depois ela sai do clube, ok, ela foi enriquecida com uma leitura, né? Nós estamos aí com a nossa meta anual, e eu sei que nós vamos conseguir, e vocês todas aqui vão conseguir. Quem aí tá decidida com essa meta e que colocou no seu mural do sonho, no seu cartaz de metas aí, quantos livros vai ler, vai conseguir. Eu queria trazer isso para vocês. Vamos lá, então. Quanto a gente tem que trazer mais pessoas. Verônica, acho que tu entrou há pouco tempo no grupo, né? A gente tem uma lista de livros, então eu vou compartilhar agorinha mesmo, tá? Neste exato momento, vou compartilhar lá. Nós temos uma lista de livros que nós vamos ler este ano, já organizado. Eu vou compartilhar aqui. 16 livros. A gente tem uma lista de 16 livros. Compartilhei agorinha no grupo. Agorinha, tá? Para as meninas que entraram depois. Então, a gente já leu este ano, né? Semana passada aí. Deixe-me apresentar você. A gente finalizou. Peraí que eu vou fazer uma coisa que eu não fiz. Que eu tava louca para fazer e não fiz. Aqui. Deixe-me apresentar você. Já vou colocar um verdinho aqui que foi realizado. Pronto. Ó. Já lemos aí o Deixe-me apresentar você. Agora estamos A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o próximo livro, gurias, eu quero convidar vocês, tá? A se esforçarem para já comprarem com antecedência o livro As 16 Leis do Sucesso. É um livro incrível
tem vários espaços para atividades. Nós vamos, assim, crescer demais com as 16 leis do sucesso. Então, se esforcem, né? Separem aí um valor para investimento neste livro, quem puder, né? Tem a questão do PDF, é bom, mas esse livro, As 16 Leis de Sucesso, ele é muito para didático, ele é muito para fazer. Então, quem puder se organiza aí, tá? Uma dica. Vamos lá, nós paramos na página do livro impresso 64. Eu vou iniciar. E se alguém diferente hoje quiser ler, eu fico muito feliz quando vocês lerem também, tá? Quem gosta de ler e consegue se concentrar, coloca no chat ali, que daí eu já passo a leitura, tá bom? Isso é bom porque a gente treina, a gente cresce. Sângela vai ler depois de mim, então. Perfeito. Quando temos a experiência do tempo, página 64, livro impresso. Livro em PDF, quem sai em PDF poderia compartilhar a página ali. 48. Certo. Então, vamos lá. Quando temos a experiência do tempo, o que determina o significado do que foi vivido é o como. O tempo confere sentido àquilo que foi vivido, independentemente do ocorrido. O morrer devagar significa que haverá mais tempo para pensar na morte. E é isso que muitos temem. As pessoas não querem mais tempo para pensar na morte. Mas vamos supor que você esteja disposto a essa aventura. Então tente responder. Como seria o seu tempo se você estivesse em um leito de hospital à espera de alguém entrasse no quarto? Como seria a espera pelo momento de virem trocar a sua fralda? Como seria a espera pelo banho, pelo remédio para a dor? Penso que se os médicos tivessem noção de quanto aquele momento da presença deles é aguardado, talvez prestassem mais atenção ao que fazem e dizem quando estão na frente do paciente e de sua família. No processo de morte, nos distanciaremos do que significa esse período em que estamos vivos, conscientes e capazes de decidir o que fazer com ele. A percepção do morrer traz a consciência de que nada do que temos ficará conosco. Nosso tempo por aqui não voltará, pois não é possível economizar tempo. Gastamos tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários. A maioria de nós chega a ser. Tem alguém com o áudio ligado, peraí. Deu. A maioria de nós chega a ser perdulário com o tempo de vida, e não há como não há como se apegar a ele. Nós nos apegamos a tudo, às pessoas, às roupas, ao dinheiro, ao carro. Bens materiais que compramos e levamos para casa. Mas não é possível segurar o tempo. Em relação a ele, a única coisa que podemos nos apropriar é a experiência que ele nos permite construir sem parar. O que você vai fazer com esse tempo que vai passando? O que você está fazendo com esse tempo que está passando? Para mim, essa reflexão é a chave geral que liga a lucidez das escolhas. O que eu faço com o meu tempo? Certa vez, fui a uma entrevista para trabalhar em um hospital. O entrevistador perguntou sobre o meu currículo, minha experiência. Depois me deixou à vontade para fazer as minhas perguntas. Por que você pensa que eu acharia bom trabalhar aqui? Eu quis saber. Ele gaguejou. Perguntei algo mais pessoal então. E por que você trabalha aqui? Por que você investe 8 horas do seu dia aqui? Por que você põe um terço da sua vida aqui? Soube que ele pediu demissão algumas semanas depois da minha entrevista. Talvez minhas perguntas tenham deixado claro o mau uso do seu tempo de vida. Quando vem a percepção, quando vem a percepção de que estamos abandonando o nosso tempo, matando
Aí a escolha é muito mais urgente. A mudança tem que vir agora mesmo. A experiência do tempo pode passar despercebida, mas também podemos viver um momento que dure 5 minutos e que seja tão incrível, tão especial, que se torne eterno em nossa lembrança. O tempo transformador não depende da duração. A experiência da morte tem um imenso potencial de transformação em um curtíssimo espaço de tempo. A primeira psicóloga que trabalhou comigo no hospício, tinha uma percepção de sessão terapêutica da psicologia com algo privado, vivenciado dentro de um espaço terapêutico totalmente diferente do ambiente de hospital. O mundo dos cuidados paliativos pode estar bem distante desse ideal. A experiência de realizar a sessão de psicologia dentro de um quarto partilhado com outro paciente, com um familiar, é diferente. A toda hora somos interrompidos pela equipe de enfermagem, pela faxineira, pelo funcionário da rouparia. O atendimento é suspenso porque o paciente tem dor ou precisa trocar a fralda. Conversar entre odores e temores não é uma experiência muito confortável para nenhum profissional. A psicóloga temia que isso interferisse no processo de compreensão do paciente, na evolução, no curso de enfrentamento da morte por essa pessoa. Eu disse a ela: fique tranquila, a morte é um laboratório incrível onde funciona um acelerador nuclear de enfrentamento. Você conversa com o paciente pela manhã, à tarde ele tomou todas as providências para a compreensão daquilo tudo, já pediu perdão, já perdoou, já resolveu isso e aquilo, e agora está tudo bem. Daqui a pouco, pode tentar resolver outras pendências. Muitas vezes a pessoa demora 10 anos em um processo terapêutico assistido para entender coisas simples ao seu próprio respeito. Mas no tempo de morrer, parece que a capacidade individual de compreender e tomar atitude sobre o uso do próprio tempo se acelera. Quem a pessoa pensava que era, ou mesmo quem a família pensava que ela era, tudo pode mudar completamente no final. A última impressão é a que fica. Como a pessoa se comporta, na perda define a impressão que deixará. Como a pessoa se comporta na perda define a impressão que deixará. Se está em um emprego de que não gosta e começa a aprontar para ser mandado embora, os que estão à sua volta terão a percepção daquilo que um profissional não deve fazer. Quando está terminando um relacionamento e começa a trair e a escrever uma lista de queixas para justificar o final da história, é essa impressão nociva que ficará. Quando adoecemos, a percepção que temos do tempo é muito diferente de quando estamos saudáveis. O tempo da espera, o tempo da espera parece que dura para sempre. A espera é muito difícil. É o oposto da atividade. Como a pessoa não pode fazer coisas, é como se não estivesse viva. Então agora não posso fazer nada? Não tem nada que eu possa fazer? A medicina não pode fazer nada. Espera-se a morte, então. Mas o problema mais difícil não é a morte, é esperar por ela. O psiquiatra francês Eldon Minkowski, 1885 a 1972, um estudioso desse tempo vivido, explica muito bem 3 perspectivas duais do tempo. A primeira perspectiva dual envolve a espera e a atividade. Esperar alguma coisa significa não fazer, porque o resultado não depende de nós. A espera passa por uma percepção dolorida do tempo. O segundo processo dual diz respeito à relação entre desejo e espera. O desejo pressupõe a busca de alguma coisa que não temos. A esperança já é uma espera modificada pelo otimismo. A espera está sempre relacionada a algo que vai acontecer no futuro, mas a esperança pode estar em qualquer tempo. Podemos ter esperança em um resultado positivo de algo que já aconteceu. Exemplo prático. Estou esperando o resultado de uma biópsia. Espero o resultado de um procedimento que já foi realizado e tenho a esperança de que não seja câncer. A esperança alivia a dor neste momento. O terceiro momento dual do tempo é o que me encanta mais. É a prece, é a ação ética. A prece é descrita como relação com algo que encontramos dentro de nós, um espaço de comunicação com algo maior do que nós, algo ou alguém sagrado, uma divindade,
um Deus. Esse espaço interno de comunicação com algo maior nos torna mais poderosos. Fizemos tanto, fizemos tudo e o que está ao nosso alcance. Então, decidimos nos conectar com algo mais poderoso dentro de nós mesmos e nos superamos. Agora, a reza. A prece tem sempre uma perspectiva de futuro bom. Para Minkowski, a prece difere da meditação, que nos traz para o presente, e também difere da oração, que pode estar relacionada com o passado. Então, ela faz a conexão dual com a ação ética. Na prece, esperamos que algo maior nos salve, resolve o problema. Na ação ética, nos conectamos com essa força, com esse poder que existe dentro de nós, que nos leva a fazer pelo outro algo que está além da nossa vontade. É nesse momento que o humano se torna divino. Que momento é esse? Que momento é esse no nosso mundo? Um exemplo claro para mim de ação ética é que quando ouço uma mãe dizendo ao filho moribundo, pode ir. Em um primeiro instante, ele talvez tenha feito a prece pela cura, mas então se conecta com essa força e consegue entender que o melhor não é o que ela deseja que aconteça. A mãe do nosso exemplo olha para aquele instante e entende que para o filho o melhor talvez seja justamente aquilo, que doerá tanto nela se aceitar. Mas ela aceita e liberta por amor. Quando nos conectamos com essa força maior e mais sagrada dentro de nós. Sanja, pode continuar, por favor? Desculpa, eu falei, eu continuo assim, tá? Quando nós nos conectamos com essa força maior e mais sagrada dentro de nós, conseguimos fazer o bem pelo outro. Genuinamente, o bem. Porque é algo que precisa ser feito, mesmo que não seja o nosso desejo. Aliás, é algo que acontecerá independentemente do nosso desejo. Quando permitimos que aconteça o bem, aquilo flui, e é como se fosse um tempo vivido com todo o significado de amor do mundo. No momento em que estamos conectados com o outro e dizemos, no fundo do nosso ser, da nossa essência, que aconteça o melhor, isso é poderoso. Acontece o melhor e é rápido. Essa experiência do tempo que podemos ver, contando no relógio, e do tempo que não passa, acontece em geral quando o nosso tempo está sem sentido. O modelo experimental da ausência é estarmos no metrô. Quem está no metrô nunca está lá, apenas sai de um lugar para chegar a outro. Naquele monte de gente não há ninguém presente. Quando estamos no metrô, pensamos, quanto tempo falta para chegar à minha estação? Para muitas pessoas, a vida é como estar no metrô, com os olhos vendados. Elas entraram em um lugar que não sabe direito onde fica, não sabe onde vão descer e não estão presentes. Simplesmente estão dentro. Então a porta se abre e alguém pode chamar. Ana Cláudia, vamos descer já. Quando morre uma pessoa próxima, refletimos sobre a nossa vez de deixar o trem. Refletimos sobre a nossa morte. Quantas estações faltam para chegar à estação da minha vez? Como trabalho com pessoas gravemente doentes, que quando chego até o fim, esgotaram todas as possibilidades de cura ou controle de sua doença, tenho uma clara noção da importância do tempo na vida delas. E essas pessoas têm muito pouco tempo. Infelizmente, nossa cultura é faltante. Falta maturidade, integridade, realidade. O tempo acaba, mas a maioria das pessoas não percebe que quando olha o relógio, repetidas vezes, esperando o fim do dia, na verdade estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e sua morte se aproxime mais depressa. Mas o tempo passa no tempo dele, indiferente à torcida para apressar ou retardar sua velocidade. O que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim do ano,
pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todo dia e poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Como ajudar alguém a morrer? A graça da morte, seu desastrado encanto, é por causa da vida. Adélia Prado. Alguém está morrendo diante de seus olhos. Você pode se sentir à margem da cena e isso é muito inquietante. O que é que eu vou fazer agora? Esta pessoa está morrendo e o que tenho que fazer por ela? O que posso fazer por ela? O que devo fazer por ela? O que quero fazer por ela? E enquanto você faz esse tanto de perguntas, o tempo passa, a vida passa e a pessoa sob seus olhos passa. Agora eu vejo o rio que está passando. Atravesso, molho os pés. Sinto a água fria ou quente. Vejo ou não o fundo do rio, mas posso sentir areia sobre meus pés quando decido entrar e dou os primeiros passos. O que é que eu faço aqui na beira do rio? E aí, ao buscar entender o que eu estava fazendo na beira do rio, vejo-me na beira de um leito de vida que se esvai como um rio em busca do mar. Contemplo. E a única coisa de que tenho certeza é que não há como responder por que as pessoas morrem. Muitos discordarão dessa última frase, pois cada um tem suas teorias e suas certezas. Mas até hoje nenhuma teoria ou certeza individual, artística, espiritual ou científica conseguiu responder o que é a vida. Quanto mais responder, por que a vida acaba. Então eu perco tempo fazendo essa pergunta porque pertence à mesma categoria de por que o fogo queima? Por que a água molha? E qual é o sentido disso? Enquanto desperdiçamos tempo aceitando ilusões sobre o que é a vida, não conseguiremos chegar à essência dela. Falta a verdade sobre nascer e viver, e passar a vida sob a falta da verdade sobre o que é morrer. E passamos a vida sobre a falta da verdade sobre o que é morrer. Todas as pessoas morrem, mas nem todas um dia poderão saber o que viver, por que viveram. Não sei por que crianças morrem. Não há explicação para isso, mas elas morrem. Também não sei por que jovens morrem, mas eles morrem. Os velhos morrem e apesar de ser mais ou menos óbvio que quando ficamos idosos podemos morrer, nem sempre é simples aceitar esse destino lógico. Não é raro depararmos com pessoas que não aceitam que seus amados, mesmo os bem velhinhos, morram. Mas sejam idosos ou jovens, ricos ou pobres, pretos ou brancos, homens ou mulheres, sejam advogados ferozes, voluntários ou políticos corruptos, a morte um dia vai bater a porta. Poderá vir acompanhada de uma doença e de sofrimento, estejamos prontos ou não. Então, pressupor que precisamos nos preparar para a morte não ajuda a evitar esse encontro, mas ajuda a evitar o temor desse encontro e a transformá-lo em respeito. Durante esse processo complexo de cuidar de um humano em todas as suas dimensões, fico sem saber por que as pessoas morrem e não vou saber nunca. Mas sei que existe um bom motivo para eu estar ali, na beira do leito, na beira do rio. Se estou diante de uma pessoa que está morrendo, sei que tenho muitas coisas importantes para fazer naquele momento sagrado da vida. E qual é o meu papel nesse encontro? Estou ali porque tenho que estar.
Meu trabalho, a minha busca é responder à única pergunta: o que eu posso fazer para aquela situação ser menos dolorosa ou menos difícil possível? O que tenho que aprender para estar lá, ao lado daquela pessoa, e fazer com que aquilo seja vivido de uma forma bem menos sofrida do que se eu não estivesse presente? Enquanto as pessoas não olharem para a morte com a honestidade de perguntar a ela o que há de mais importante sobre a vida, ninguém terá chance de saber a resposta. O problema é que caminhamos ao lado de pessoas que pensam que são eternas. Por causa dessa ilusão, levam a vida de um modo irresponsável, sem compromisso com o bom, o belo e verdadeiro, distanciados da própria essência. Pessoas que não gostam de falar ou pensar sobre a morte são como crianças brincando de esconde-esconde numa sala sem móveis. Elas tapam os olhos com as mãos e acham que ninguém as vê. Passam de um jeito ingênuo. Se eu não olho para a morte, ela não me vê. Não pensam de um jeito ingênuo. Se eu não penso na morte, ela não existe. E é essa ingenuidade que as pessoas praticam o tempo todo com a própria vida. Pensam que se não olharem para o lixo de relação, desculpa. Pensam que se não olharem para o lixo de relação afetiva, o lixo de trabalho, o lixo de vida, que preserva a qualquer preço, será como se o lixo não existisse. Mas o lixo se faz presente. Cheira mal, traz desconforto, traz doenças. Elas podem pensar que se não olharem para o Deus morto, que cultivam em seus dogmas, esse Deus ficará bem comportado para sempre. Não querem saber da verdade de um Deus morto que não se abre para o milagre do encontro sagrado. Essa gente vive meio morta para as relações de amizade, para o encontro com seus pares, é gente morta dentro da família e morta também na relação que tem com o sagrado em sua vida. Viver com mortos faz com que essa gente toda não consiga viver de verdade. Existem, mas não vivem. Há muitos ao nosso redor. Eu os chamo de zumbis existenciais. Nas redes sociais, ao insistir em compartilhar violência e preconceito, ao persistir na vaidade de se manterem felizes por dentro e bobamente felizes por fora, as pessoas cultivam cada vez mais a própria morte sem se dar conta disso. Todos como crianças adoecidas, estranhamente crescidas, nuas, com as mãos tapando os olhos, acreditando-se invisíveis, sem perceber que estão expondo suas piores expressões à luz de toda a sociedade. Estão ausentes da própria essência, e isso talvez seja a maior causa de arrependimento experimentado no fim da vida. Faltar na própria vida é uma dessas ausências impossíveis de explicar. A conexão consigo mesma, com o outro, com a natureza, com o mundo à sua volta e com o que cada um de nós considera sagrado, exige, antes de tudo, um estado de presença. Não há espaço para falar sobre morte com pessoas que não estão vivas em suas vidas. Não estou falando sobre conversar com os mortos de fato. Refiro-me a esses mortos-vivos, a essas pessoas que não conseguem realizar o mínimo de coragem, uma reflexão sobre a morte. Zumbis essenciais que já se enterraram em todas as suas dimensões humanas e caminham sem rumo. Só falta morrer fisicamente. Aqui falaremos sobre as dimensões do processo de morte. Na área da saúde, estuda-se muito a parte biológica. No entanto, a biologia é apenas o que nos dá a oportunidade de experimentar o que é ser humano. Porque ser humano não é só ter coração e pulmões funcionando, mas é somente a habilidade de manter seus órgãos trabalhando adequadamente para sentir-se bem. Buscamos viver
nas melhores condições normais de temperatura e pressão, que os cientistas gostam de chamar de CNTP. Mas para que almejamos condições normais de temperatura e pressão, mas para que almejamos, né, condições normais de temperatura e pressão? Para que desejamos ter órgãos e funções corporais em pleno funcionamento, para que possamos ter a experiência de sermos humanos. O ser humano é a única espécie na Terra que é definida por um verbo. Vaca é vaca, boi é boi, borboleta é borboleta. Mas ser humano, só nós. Nascemos animais mamíferos, pensantes e conscientes, mas só nos tornamos humanos à medida que aprendemos a ser humanos. No entanto, a maior parte dos animais da nossa espécie ainda não sabe o que é isso. Quando refleti sobre o assunto, entendi finalmente o sentido da expressão humanização. Até então, me parecia sem sentido humanizar o humano. Agora percebo claramente que a maior parte dos animais, pensantes e conscientes da nossa espécie, se comporta de maneira instintiva e cruel, não se aprofundando em seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Falar em humanizá-los, portanto, passou a fazer sentido para mim. A gente está sendo, e a completude do ser humano só se dá quando sabemos qual é a finalização desse processo. Cada um de nós se organiza, se descobre, se realiza para ser humano até o dia em que a morte chega. E é só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Obrigada, Sângela. Parou? Uhum. Tá. Desculpa o barulho. Vamos para o nosso momento de troca. Deixa eu tirar a gravação aqui. Quem quiser já compartilhar, já vai levantando a mãozinha.